dia, sétimo ano. Estamos aqui mais uma vez na aula de português e vamos dar continuidade ao nosso assunto. A gente estava trabalhando o que na última aula? Verbos. A gente já viu o quê? Já vimos o tempo verbal de alguns verbos em geral, né? Vimos o verbo mais profundamente, o verbo indicativo, o verbo subjuntivo, modo, né? No caso que eu estou falando. Os verbos indicativos, verbos subjuntivos, e hoje a gente vai ver mais profundamente o verbo imperativo. Pessoal, quais as características do verbo, do modo verbal indicativo? Sim, é isso que vocês estão pensando. Ele é uma coisa direta, é uma resposta, é uma pergunta, é uma ação direta, com certeza, sem dúvidas, sem colocar em xeque se é isso, se é aquilo. Ele é algo direto. É o contrário do quê? Do subjuntivo. O subjuntivo é algo que não é tão direto, que não é certeza, que dá indício de quê? De dúvida ou de eventualidade. E agora a gente vai ver mais profundamente qual? Vamos ver o verbo imperativo, o modo verbal imperativo. E o modo verbal imperativo, pessoal, nada mais é do que o modo verbal que a gente utiliza para exprimir uma atitude de ordem, conselho, convite, solicitação, pedido. Entendem? Diferente dos outros, que um é certeza e o outro é dúvida, o indicativo seria o quê? Seria ordem. Quando a gente diz ordem, a gente associa isso, ordem ou pedido. A gente já associa a palavra imperativo. Ó, vou colocar aqui na tela de vocês, que nem eu fiz os outros, para mostrar quais são as raízes do modo imperativo, quais são os galhos dele, aliás, essa é uma analogia melhor, até onde ele se estende, como um era presente, pretérito, que é passado, futuro, pretérito imperfeito, perfeito mais que perfeito, vocês viram tudo isso nas últimas aulas, e agora vocês vão ver que o imperativo é um pouquinho diferente, mas é muito mais simples. Vamos lá? Então, pessoal, como eu acabei de dizer, o imperativo, ele dá noção de quê? De ordem, de pedido, de solicitação, conselho, convite, algo desse tipo, entende? E a gente pode ter dois tipos de imperativo. Tem o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Essas são as duas formas que o imperativo pode aparecer sendo conjugado junto com o verbo. Percebem? Tanto o imperativo afirmativo como o negativo usam-se somente em orações absolutas. Ou seja, o que são orações absolutas ou orações principais? São orações que não dependem de outra oração. Ah, professor, o que é oração? Oração é toda frase que tem um verbo. Se ela é uma frase que não depende de outra oração para ter seu sentido completo, então ela é uma oração o quê? Absoluta. Ela pode ter outra oração. Entenda. A gente pode utilizar o imperativo colocando outra oração junto, mas ela é considerada o quê? Uma oração coordenada. Por quê? Porque ela não precisa dessa outra oração. Ela está ali para complementar e não para dar sentido. Entendem? Então, os verbos imperativos, eles podem exprimir o quê? Podem exprimir ordem, ordem ou comando. Um exemplo aqui, imperativo afirmativo. A gente tem um exemplo. Vejam nesse quadro aqui, a gente tem o que ele pode exprimir, depois a gente tem um exemplo no imperativo afirmativo e depois um exemplo no imperativo negativo. Faz como eu falei. Qual é o verbo que a gente tem aqui? A gente tem faz como eu falei. Faz, ele está dando uma ordem aí, faz como eu falei. Ou seja, faça isso como eu falei, ele está afirmando. E essa daqui, não abras a porta, também é uma ordem, só que ele está negando. Pode ser também o quê? Exortação ou conselho. Peça, por exemplo, peça, afirmativo. Não te atrases, negativo. Pessoal, negativo e afirmativo é muito claro, né? Uma está afirmando e a outra está negando. Uma está dizendo que sim
que é para você fazer, outra está dizendo que não, você não deve fazer. Ó, pode ser um convite e uma solicitação. A gente tem exemplo aqui, ó, vem, revela a tua astúcia. Ó, temos dois verbos aqui, ó. Vem, do verbo vir, e revela, do verbo revelar. Revela a tua astúcia. Não venhas hoje, ó, imperativo negativo. Também o verbo vem, mas com outra conjugação. Não venhas hoje. É o quê? É na segunda pessoa. Uma súplica. Ou seja, pode aparecer também como isso, ó. Deixa-me ir. Qual é o verbo que a gente tem aqui? Deixa. Deixa é o verbo. Deixa-me ir. Ó, não me deixe sozinho é no negativo. Imperativo negativo. Entenderam, pessoal? Agora vamos ver cada um deles mais detalhadamente. Vamos ver primeiro o imperativo afirmativo. Ó, pessoal, a gente vai ver o exemplo aqui do verbo amar. Ó. Com exceção da segunda pessoa do singular, que é o tu, e da segunda pessoa do plural, o vós, o imperativo afirmativo é conjugado da mesma forma que o presente do subjuntivo, que a gente já viu lá atrás. É a mesma forma que o quê? Que o presente do subjuntivo, com exceção dessas duas. Ela não é totalmente porque se modifica nessas duas. Vamos ver, ó. O verbo amar, ó. Imperativo afirmativo. Seria o quê, ó? Ama tu. Ó. Ama ele, ó. Amemos. Ó. Amai-vos. Amem eles. Estão vendo? E aqui, ó, eu botei do lado para que vocês percebam como é o presente do subjuntivo. Percebem que é quase igual, ó. Percebem? É quase igual. Ó. O qual modifica aqui? Modifica a segunda pessoa, que é o tu, e modifica qual? O vós também modifica, ó. Enquanto um é ameis, o outro é amai. Entendeu? Amai é o que? É uma ordem, é um pedido. Amai todas as pessoas como a si mesmo. Então, isso daí está no imperativo afirmativo. Vamos ver agora o vender. Ó, vejam que tem vários exemplos aqui, ó, e a comparação de um para o outro. Ó, vende tu, ó, venda ele, vendamos nós, vendei vós e vendam eles. Já no presente do subjuntivo, ó, tem mais o quê? Como eu falei, o que aqui é um auxiliar, é para que a gente possa mais facilmente identificar que forma ele fica. Quando eu conjuguei na outra aula o subjuntivo, eu mostrei isso. Todos no presente tinham o que. Percebem? Então, aqui eu venda, aqui tu vendas, isso daqui é no presente do subjuntivo, tá bem, pessoal? O que a gente está vendo aqui, o que a gente quer aqui que vocês entendam, é o que? É o imperativo afirmativo. É essa coluna da esquerda. Esse daqui é o imperativo afirmativo, que define o quê? Define ordem. Ordem, pedido, desejo, solicitação, convite. Vamos ver agora o verbo partir. Ó, o imperativo afirmativo do verbo partir. Ó. Parte tu, parta ele, partamos nós, partivos, partam eles. Ó, pessoal, em todos esses exemplos você pode se perguntar o quê? Ah, professor, porque na primeira pessoa não tem exemplo nenhum? Porque você não tem como fazer uma ordem ou um pedido a si mesmo, né? Como é que você vai ordenar que você mesmo faça isso? Não tem como. Então, a gente não tem na primeira pessoa, a gente só tem a partir da segunda. Ó, da segunda, terceira, do singular e do plural a gente já tem. Ó, primeira, segunda e terceira. A gente não tem a primeira pessoa do singular. É isso que não tem. Por quê? Porque você não tem como ordenar a você mesmo. Vamos ver agora a formação do imperativo do negativo, para a gente ver como é a diferença. É bem fácil, pessoal. Vamos lá. Eu botei até os mesmos exemplos para que fique claro. Ó. No imperativo negativo, por sua vez, pessoal, a diferença dele é o quê? Que todas as pessoas são conjugadas da mesma forma que o presente do subjuntivo.
todas elas. Diferente do afirmativo, que nem a segunda pessoa do singular, nem a segunda pessoa do plural são iguais ao presente do subjuntivo, o negativo, todas elas são iguais. E a gente pode ver nesse exemplo que eu estou deixando aí, ó, do verbo amar. O imperativo negativo é o quê? Ó? Não ames tu, não ame ele, não amemos-nos, não ameis-vos, não amem eles, percebem? E agora o presente subjuntivo, a gente tem o quê? Ó? Novamente, o auxiliar, ó, que eu ame, ó, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis e que eles, aqui é eles, tá, pessoal? Desculpa aí, ó, corrigir esse erro, que eles amem. Então, vamos ver agora o verbo vender, e a gente vai ver que é a mesma coisa, ó, o verbo vender e o verbo partir, ó. Não vendas tu, não venda ele. A gente só acrescentou o que aqui? A negativa, o não da negativa ficou aqui, para que a gente perceba melhor. Então, ficou claro, pessoal? No verbo partir agora, mesma coisa, ó. Não partas tu, não partas ele, não partamos-nos, não partais-vos e não partam eles. Percebeu, pessoal? Então, conjugar no imperativo, no afirmativo ou negativo é que nem conjugar no presente do quê? Do subjuntivo. Aprendendo um, você aprende o outro. Então, por isso que é importante a gente estudar ele aqui. Estudar para aprender. Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer mal-entendido, comentem aí, que assim que possível estarei fazendo um vídeo ou um pedaço de um vídeo, usarei um pedaço de uma aula para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá legal? Como exercício, tentem conjugar o verbo comer. Tá legal? Tentem conjugar o verbo comer. Ah, professor, em que tempo? Escolha um de cada modo. Você vai pegar o modo subjuntivo, vai escolher, ou seja, presente, pretérito ou futuro, você vai escolher algum desses e vai conjugar o verbo comer. Você vai escolher o indicativo, escolher também um tempo verbal, pode ser presente simples, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, qualquer um, você escolhe e você vai conjugar o verbo. E por último, você pega um do modo imperativo, pode ser negativo ou pode ser feminino, e você conjuga o verbo. Tá ok, pessoal? Façam isso aí no seu caderno. Pais e mães que estiverem ouvindo aí, ó, tô passando um exercício para os seus filhos, hein? Então, atenção se eles estão fazendo ou não. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau!